Bom, muito legal estar aqui de novo na Câmara, debatendo. A primeira vez nós estivemos debatendo apenas a questão da radiodifusão comunitária. Hoje nós estamos fazendo um debate mais aprofundado sobre o futuro da radiodifusão brasileira. Eu quero agradecer imensamente o Pedro Turinho, o Carlão, né, o Gustavo Peta, o Ângelo, o Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo, o eterno da luta, né, Paulo, desde a lei municipal. Enfim, agradecer a todos por essa iniciativa, agradecer inclusive o Conselho Consultivo do Rádio Digital, o Ministério das Comunicações, por entender a necessidade de um debate aberto sobre o rádio digital. E entendeu, inclusive, os dois padrões aqui, o DRM e o AIBOC, por fazer um debate democrático, entender que a democracia é isso. Mas eu queria fazer aqui um adendo, um repúdio, né? Infelizmente eu não vou ser aquele GR passivo, não, né? Todo mundo fala, GR, vai devagar, mas só o fato de não ver a Bert aqui e não ver o setor privado da radiodifusão aqui é sinal que vem golpe, é sinal que vem lobby e é sinal que nós temos que nos organizar mais ainda. Então, assim, isso fica claro, a não vinda da Bert aqui, fica claro o posicionamento dela em relação à nova portaria. Né, a nova portaria deu um fôlego para as rádios e a Bert tomou uma posição reacionária, uma posição que deixou a UDR com vergonha, a UDR que é considerada a organização mais reacionária da sociedade brasileira, deixou a UDR com vergonha. Colocou a UDR no campo das entidades progressistas, inclusive, né, em se posicionar contrária à portaria que o Ministério das Comunicações publicou recentemente. Obviamente, Otávio, eu não vou aqui parabenizar pela portaria, eu acho que o Ministério reconheceu um erro lá de trás, que foi a portaria 01/2011, mas pelo menos a gente deu uma desafogada no debate, né, no debate político, né, sobre sustentabilidade, no debate político sobre raio de 1 quilômetro, conceitos de radiodifusão comunitária. Agora a gente precisa avançar mais ainda na portaria, que a Dilma garanta o decreto que foi acordado com o Ministério das Comunicações. Enfim, precisamos avançar nas negociações. Obviamente, cooperado, o debate aqui para nós não é um debate de rádio comunitária. É um debate com a sociedade brasileira e é um debate com a radiodifusão como um todo. Infelizmente, alguns têm vergonha do povo, têm medo do povo. Nós, rádio comunitária, somos o segmento da radiodifusão que andamos junto com o povo. Por isso a gente propôs esse debate público, né, de qual o futuro da radiodifusão brasileira, principalmente com a digitalização. Esse não é o primeiro debate, nós já tivemos 2 debates, um no Rio de Janeiro e outro em Santa Catarina, né, da qual a gente vem colocando nossos posicionamentos sobre a digitalização do rádio no Brasil. E aí eu queria só colocar algumas questões. Eu acho que primeiro houve um erro, né, do Ministério das Comunicações em convocar os padrões atualmente existentes, né, sem antes consultar a base tecnológica brasileira, a possibilidade do Brasil desenvolver um projeto de rádio digital brasileiro. Eu acho que aí, Otávio, façamos aí a nossa crítica. Obviamente, entendemos que o debate não está esgotado, essa possibilidade se abre, né, no sentido de a gente tentar desenvolver uma tecnologia brasileira, uma tecnologia que se enquadre, pelo menos, num posicionamento latino-americano de um modelo de rádio digital que tem o social como eixo e não o mercado. Esse é um debate que para mim é primordial e eu tenho como exemplo, eu levo como exemplo que isso foi feito com a Petrobras. Descobriu-se o pré-sal, mas precisava ter tecnologia para poder chegar nesse pré-sal. E aí se desenvolveu, se fizeram um grande trabalho para que a Petrobras fosse a empresa de ponta para poder fazer a exploração do pré-sal. E hoje a Petrobras é uma empresa de tecnologia de ponta mundial que explora o petróleo em água profunda. Colocou o Brasil no cenário tecnológico. Ao invés de importar soja, a gente agora sabe explorar petróleo, com muita categoria. Esse é o debate que a presidente Dilma gosta. E esse debate ainda não foi levado para a presidente Dilma. Né? Criaram em cima da presidente Dilma
uma redoma da qual os debates nossos não cheguem, enquanto o movimento social não chega à presidência. Então, portanto, a gente já solicita, viu, Otávio, que o Ministério das Comunicações se coloque também a realizar uma audiência do movimento de rádio comunitária com a presidente Dilma. É uma exigência nossa e a gente quer colocar, inclusive está na mesa da Dilma um projeto que flexibiliza a questão do apoio cultural para as rádios comunitárias, que inclusive foi elaborado em conjunto com o movimento e o Ministério das Comunicações, e o Ministério das Comunicações já encaminhou para a Presidência da República para que a Dilma pudesse encaminhar. Então, isso é um posicionamento que a gente gostaria que fosse, pelo menos, estudado pelo Minicom. Bom, galera, eu gostaria o seguinte, o debate foi muito técnico, o debate foi muito gostoso, mas eu entendo que o debate, para mim, não é técnico, ele é político. O padrão DRM e o padrão IBOC ainda não nos apresentou a potencialidade social da digitalização, tendo como paradigma o quê? A democratização da comunicação. O avanço do marco regulatório da comunicação que permita novos agentes no processo. E aí tem um debate que eu quero fazer, vou fazer o desafio para vocês. Qual é o espaço do espectro que vocês utilizam? Hoje, as rádios no sistema analógico utilizam 200 MHz de espaço de banda. O HD rádio utiliza 400 e o DRM 300. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos canais para a radiodifusão brasileira. E ao invés da gente ampliar o número de canais para a gente poder garantir mais rádios comunitárias, mais rádios educativas, as propostas do DRM europeu e do HD rádio americano, ao invés de ampliar a radiodifusão para que novos empregos surjam, inclusive para a categoria de radialista e jornalista, a proposta é simplesmente monopolizar. Diminuir para que poucas empresas explorem a radiodifusão brasileira, e aí vocês sabem qual que é o paradigma da comunicação nesse Brasil, é o monopólio que destrói e que desumaniza nossas vidas. Então é preciso desenvolver um padrão que diminui o espectro para caber mais rádios. Essa é a primeira questão. Segunda questão é o seguinte, não dá para pensar num rádio digital sem a discussão do novo marco regulatório. Nós, de rádio comunitária, entendemos que o rádio digital deve o quê? Deve garantir as nossas demandas históricas, que é o aumento de potência das rádios comunitárias, que é o aumento de canais para que novas rádios comunitárias surjam, é a possibilidade de que nós possamos garantir a sustentabilidade, é a possibilidade que a gente tem de ampliar o nosso exército de 5 mil rádios comunitárias para 20 mil rádios comunitárias nesse país. E a forma como o rádio digital está colocado ainda não nos contempla. Com todo o respeito, nós estamos na terceira audiência pública e eu estou vendo simplesmente o debate ficar no técnico, nisso, aquilo, tal, mas ninguém até agora colocou quais as potencialidades do sistema de rádio digital para o desenvolvimento da democracia brasileira e para o desenvolvimento da capacidade do brasileiro desenvolver um rádio e transferir tecnologia entre um e outros, como faz o movimento software livre. Eu queria pensar, e aí eu acho, Otávio, que o Brasil deveria pensar, antes de construir o Conselho Consultivo de Rádio Digital, entender que o Brasil ele não pode ter uma posição de país, um país opressor na América Latina. Olha os avanços que nós estamos tendo na democratização da comunicação na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, no Equador, na Argentina, que dividiu o espectro em 1/3 para cada segmento, 1/3 para a rádio comunitária, 1/3 para a rádio comercial e 1/3 para as rádios públicas. Pensar na democratização da comunicação deve ser a marca desse governo, que foi forjado nas lutas populares. E pensar no Brasil como um país opressor na América Latina não pode acontecer e não deve ser a posição desse governo.
O Brasil, antes de instituir o Conselho Consultivo de Rádio Digital, deveria chamar os países do Mercosul e os países aliados, inclusive na política, para discutir qual é o melhor modelo de rádio para a América Latina e não só para o Brasil. Esse é um debate que nós precisamos fazer. E aí a gente coloca esse adendo. Esse adendo, primeiro, não pensar na possibilidade mais de um padrão de brasileiro de rádio digital, mas na construção de um consórcio dos países latino-americanos, para que a gente possa desenvolver um padrão tecnológico latino-americano, para a gente alterar correlações de força tecnológica no mundo, onde a gente pode ter aliados como a China, a Índia e a África. Se nós desenvolvermos um padrão latino-americano com esses aliados, dos não alinhados do bloco econômico internacional, a gente pode ter 2/3 da população mundial utilizando uma plataforma tecnológica diferente dos padrões opressores, né, que sempre oprimiu a América Latina e os países do terceiro mundo. O Brasil tem uma posição de liderança nisso. É óbvio que o Brasil deve buscar o desenvolvimento e o compartilhamento dessa tecnologia. Essa ideia é uma ideia que deve ser compartilhada, deve ser aberta com os países do bloco dos não aliados, vamos dizer assim. Eu penso que a gente deve recomeçar. O movimento de rádio comunitária hoje pensa dessa maneira, e nós decidimos isso hoje de manhã, de que é necessária a construção de um outro padrão. Porque, infelizmente, com todo respeito aos companheiros aqui do DRM europeu e do IBOC americano, os dois padrões até agora, quando a gente vê o resultado dos testes, e os resultados dos testes para a rádio comunitária foi claro, não deu certo. Tanto é que o Ministério está querendo fazer outro, eu tenho certeza que não vai dar certo também. Por quê? Porque são padrões e desenvolvimento de plataformas tecnológicas que não tiveram o social como eixo. Tiveram a plataforma pensando no mercado, pensando em milhões, pensando em dinheiro. Rádio comunitária pensa no desenvolvimento da nossa sociedade, rádio comunitária é a sociedade, rádio comunitária anda junto com a cultura local. E aí, companheirada, teve um texto que a gente colocou que deu muito o que falar. Deu muito o que falar, que nós, da forma que a gente tem avaliado a situação, a rádio comunitária, o rádio digital da forma que está colocado para a rádio comunitária é extermínio. Por que eu coloco que é extermínio? Primeiro, não nos chamaram para fazer a conversa. Primeiro criou-se o conselho, aí colocou nós lá no meio de 2 ou 3 e tal. Depois não ouviu a gente antes para saber o que a gente poderia trazer de proposta, porque a Bert vinha batendo na porta. Né? Queremos IBOC, queremos DRM. E nunca não nos reconheceram como um segmento da radiodifusão. Até o companheiro aqui, o pessoal aqui dos americanos, do IBOC americano diferencia, né? Olha, os radiodifusores, o IBOC é bom para os radiodifusores e também para a rádio comunitária. Não, companheiro, vamos parar com isso, nós também somos radiodifusores. Iguais eles. Iguais eles. E isso é importante a gente deixar claro. Somos radiodifusores. Agora vamos para os dados. Nós somos maioria na radiodifusão brasileira. Entretanto, a potência da Bandeirantes aqui, né, a potência da Rádio Bandeirantes somada, nem a potência de todas as rádios comunitárias somada, junto à potência da Educadora de Campinas. Mas, entretanto, o que eu quero dizer? Nós somos 5 milhões de comunicadores populares. E esses 5 milhões não são apenas pessoas que querem ganhar dinheiro, são pessoas que querem desenvolver o Brasil. Esse é o debate que eu acho fundamental. Eu não vou nem entrar na discussão dos testes, porque isso, viu, Otávio, a gente discutiu nas 2 audiências públicas e a gente colocou num documento para vocês. A nossa lei de rádio comunitária diz 25 watts ERP, que é potência efetiva irradiada. Por que fazer teste de DRM com 4, 5 watts, se a nossa lei é de 25 watts? Por que fazer teste de IBOC americano
com 100 vezes menos, 0,025 watts. Se a nossa lei diz 25 watts, e por que fazem com 100 vezes menos nenhum? Por que não faz então com 100 vezes mais? Já que o negócio é, né? Porque eu vou fazer o desafio. Né? Que é isso que a gente quer, pô. É isso que a gente quer. A gente não quer avançar para 250 watts se essa pauta está lá no Ministério. Né? Então, não tenho curso de engenharia, não. Estou apenas tentando entender a lógica. O meu papel como marxista é apontar a contradição. E a contradição para mim está aqui. Né? Por que optou-se em fazer um teste com 100 vezes menos? E por que não poderia fazer com 100 vezes mais? Esse é o debate. Porque para a rádio comunitária, não, para a rádio comercial se faz com 65, né? Área de cobertura de 65 quilômetros. Para a rádio comunitária, 2 quilômetros. Há uma possibilidade da gente ter canais, mais número de canais, né? E é uma rádio comunitária atender todo o município. Mas é engraçado o preconceito que vem, né, cara? Ou seja, a rádio comunitária sabe? Acham que a gente não sabe fazer rádio, acham que a gente é pequenininho. Só que é o seguinte, cara, nós superamos a Globo aqui no interior em audiência. Né? E aí nós temos que ser tratados como iguais, nós temos que ser tratados como radiodifusor. E aí é o seguinte, viu, Otávio, numa boa, para um governo que foi forjado nas lutas populares, deveria priorizar a rádio comunitária e não a rádio comercial. Está aí, ó, como é que é o nome do cidadão aí, Slaviero da Abert, foi recebido 4 vezes pelo Paulo Bernardo, foi recebido 4 vezes pelo Paulo Bernardo para falar de rádio comunitária. O que diz o Estatuto da Abert? A representação privada de comunicação. Por que o Paulo Bernardo recebe a Abert para falar sobre rádio comunitária? Eles nem representação têm para falar da gente. Falam com a gente, Paulo Bernardo. Vem falar com a gente. Eu não acho que eu preciso falar com o Paulo Bernardo, viu, Otávio? Porque a gente dialoga e se fala no telefone quase todo dia, né? Mas eu quero falar com a Dilma. Né? Eu quero falar com a Dilma. A Dilma precisa entender o que é o movimento de radiodifusão comunitária no Brasil. Eu estava lendo pesquisas e a academia sempre, o Rodão é acadêmico e tal, né? Tem o Reginaldo também que é acadêmico, muitas teses e tal. Cara, não existe um fenômeno no mundial na radiodifusão do que a radiodifusão comunitária no Brasil. Né? Vários pesquisadores entenderam que a radiodifusão comunitária é o maior fenômeno radiofônico do mundo e nenhum ministro olha isso. E aí, companheirada, está terminando, eu tenho que dizer, você parece que eu comecei há 5 minutos atrás, eu tenho muita coisa para dizer. Mas eu acho que a gente precisa limpar a agenda. Né, Otávio? A gente ficou 15 anos até agora apagando incêndio. Vamos resolver essa agenda do incêndio e depois a gente pensa em fazer rádio digital. Agora, companheirada, o Ângelo aqui, eu olho para o Ângelo e o Ângelo, ele é que a gente discute e tal, essas intervenções. Quero deixar claro a todos o seguinte, rádio comunitária não é contra a digitalização, muito pelo contrário, somos a favor da digitalização, porque nós entendemos que a digitalização pode nos tirar dessa situação ruim que a gente vive. Deixamos claro aqui a nossa posição em defesa da digitalização, mas uma digitalização decente, uma digitalização que tem o social como eixo, uma digitalização que coloque o Brasil num cenário de parceiro dos países da América Latina e não de subserviente, e não de capitalista. Né? Olha só, o pessoal do Rio de Janeiro, Santinho, o povo de Santa Catarina e o MNRC Rio Grande do Sul saúdam a audiência pública, está aí os companheiros do movimento a nível nacional se organizando. E aí eu faço um pedido ao governo, Ministério das Comunicações. Ainda há tempo de escolher o lado para que vocês vão. Se vão para o lado das rádios comunitárias, terão como aliados. Se for para seguir o que já está acontecendo, de estar ao lado das rádios comerciais e das teles, nos entendam como inimigos. Nos entendam que nós, enquanto movimento social, nós vamos buscar os nossos direitos e garantir as nossas conquistas na luta.
a Aberte deu recado. Terão, e aí se tiver alguém da Aberte assistindo, a hora de vocês chegarão. Podem ficar tranquilos, hoje essa camisa aqui é uma inspiração ao movimento do Sem Terra, né? E burguês tem medo do movimento Sem Terra, porque o Sem Terra é um movimento contestador, é um movimento de luta, e nós queremos ser iguais. Tenta acabar com a rádio comunitária, nós vamos falar nas comerciais, na luta ou na marra. Obrigado, companheirada.